Boa noite, boa noite. Sim, quem quer Desculpa o falar? Pode atraso. falar. Só para colocar aqui um adendo aos colegas, peço desculpa aí, o senhor, pelo atraso, comentar e lamentar também a morte, né, hoje, de 2 advogados em Goiânia, foram assassinados dentro do escritório, né? Um deles era filho do desembargador do TJ Goiás. Terrível, terrível. Para vocês verem o tamanho da violência. A violência, pessoal, assola pobres, assola ricos, assola todo mundo. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas hoje aqui em Águas Claras, no shopping ali, o DF Plaza, teve uma tentativa de assalto da joalheria e o pior de tudo, uma pessoa que estava passando pelo local, que aparentemente não tinha nada a ver com a situação, foi alvejado e, graças a Deus, foi alvejado, me parece, no ombro, então acho que não vai ter risco de vida. Mas veja, a pessoa está no shopping passeando, ou fazendo compras, ou negociando, ou fazendo qualquer outra coisa, e por culpa de bandidos acaba perdendo a vida, sendo que não tem nada a ver com a situação. Então, assim, é complicado. Por isso que nós precisamos aprender muito direito penal para quê? Para aqueles inocentes, a gente conseguir tirar da cadeia. Mas aqueles culpados, a gente conseguir colocar também na cadeia. Tá? E isso é a verdadeira justiça. No caso dos advogados lá, eles marcaram uma audiência, né, para atender um possível cliente, e, na verdade, eram os 2 assassinos. Aí, Iramar, como nós já estudamos o artigo 121, se vocês têm condições tranquilas de fazer a classificação. Se esse crime de homicídio, se ele é um homicídio simples ou se ele é qualificado. Se ele for qualificado, ele é qualificado em qual dos incisos? Ou quais dos incisos do parágrafo 2º do artigo 121? Tá? Então, veja, é assim que a gente não esquece. Você vê uma notícia dessa, apesar de triste, você aproveita para quê? Para desenvolver o raciocínio, o seu tirocínio jurídico. Tá bom? Certinho. Eu já estava fazendo Oi, aqui a qualificação, eu acredito que vai se dar hediondo, porque eram 2 mais pessoas e parece, segundo a notícia, que era uma... fugiu a palavra, professor, mas qualificado como hediondo, fugiu a palavra. Era um grupo de extermínio, né? Oi, espera só um pouquinho. Quem está me chamando? Pode falar, por favor? É a Maria Aparecida. Oi, Maria, tudo bem? Tudo. Diante da sua palavra, hoje eu estive com o desembargador, que já não é mais ex, né? Cláudio Farag, não sei se o senhor conhece. E ele me falou exatamente as suas palavras. Estude. Aí eu falei para ele da minha dor com essa vacina da Covid e tudo. Ele falou assim: olha, você quer seguir o direito? Estude. Nós precisamos de pessoas que estudem. De advogado incompetente, já chega. Você quer ser competente? Estude. A culpa não está nos professores, está nos alunos que não estudam, ficam copiando da internet. Eu ouvi exatamente as mesmas palavras. E na primeira oportunidade, eu vou colocá-lo para conversar com o senhor, porque eu estou vendo que está havendo uma conexão de fala. Ótimo, pode fazer o convite. A gente consegue fazer uma live aí tranquilo. Exatamente. Ele até mencionou, porque ele tem um escritório grande, e ele mencionou de advogados que chegam lá e ficam brincando de ser advogados. No primeiro momento, eu vou dividir com a turma, eu achei, esse cara é um chato. E o pior que ele, uma pessoa muito próxima a mim, trabalha com ele, né? Aí eu pensei, se esse cara é um chato, esse é o meu chato. Mas para o final, eu falei, ele está com razão. E eu quero ser, apesar da minha idade, que eu estou no meu 3º curso, né? Mas eu quero também me sair bem no meu curso. E eu quero advogar, porque foi um sonho lá de trás que eu trouxe para realizar agora. Não vou falar no final da vida, que eu pretendo viver até os 100 anos ainda, né? Mas já estou com 54.
tá? Então, Maria, assim, não importa a idade, não importa. E não importa o tamanho do sonho que vocês têm. Mas é necessário sonhar. É necessário viver. Realizar com É excelência. necessário correr atrás dos sonhos. Tá? Então, assim, eu faço essas chamadas e muitas das vezes o aluno pode estar até xingando, falando, mas que professor chato, que não sei o que, não sei o que. Mas, gente, mais cedo ou mais tarde, o que eu estou falando para vocês, você vai ouvir muito esse eco lá na frente. Tá? Você pode ouvir esse eco da minha voz lá na frente no sentido, ó, ele me alertou, eu acordei e agora eu estou conseguindo já ter êxito nos meus sonhos. Ou a pessoa lá na frente vai fazer como a maioria. Poxa, o professor ele tinha razão. Que pena que eu não ouvi-lo e agora eu vou continuar na mesmice. Então, assim, são dois caminhos claros que depende exclusivamente de vocês. Eu tô aqui para ajudá-los, tá? Tanto é que já vou começar, nós já vamos começar, vou ensinar vocês a fazer uma peça, um recurso sentido estrito, padrão Quênio Rezende, tá? E aí depois nós vamos falar sobre apelação. A apelação que é o recurso que mais caiu até hoje nas provas da ordem. Mas eu quero deixar registrado isso. Acordem para a vida. Obrigada, Não professor. existe. Valeu, Maria. Não existe, pessoal, nenhum herói na sua vida que não seja você mesmo. Você pode ser o herói ou o bandido da sua vida. Então, o herói não é o seu pai, não é a sua mãe, não é Jesus Cristo, não é o Papa, tá? Não é o seu filho. O herói é você. Ou você vai ser o herói da sua vida, ou você vai ser o bandido da sua vida, tá? Vocês escolhem, tá? E como eu acho que aqui só tem futuros heróis, eu vou começar agora a trabalhar a peça que eu passei a vocês, né? Que em regra é para nós apresentarmos um recurso sentido estrito, mas vamos ver se realmente é um recurso sentido estrito. Pessoal, para isso, eu vou fazer aqui a inversão da tela, vou colocar no trabalho, né? Só um momento. Pessoal, tinha mais algo. Se durante a minha explanação, se vocês ficarem em dúvida, por favor, chamem, tá? Chamem. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, no dia 17 de junho de 2010, uma criança. Agora sim. Oi, pode falar. O áudio deu problema. Não está ouvindo agora. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Agora sim, professor. Deu problema mesmo. Acho que foi microfone. Deixa eu deixar meu telefone aqui de lá. Pessoal, então vamos lá. Voltando à nossa peça. Então veja. No dia 17 de junho de 2010, uma criança recém-nascida é vista boiando em um córrego. Pessoal, não sei vocês, eu particularmente, eu gosto de anotar todas as situações importantes. E pense, vamos imaginar que vocês estejam fazendo a prova da OAB, tá? Pensem o que vocês estão. Então, eu sempre aconselho aos meus alunos a fazerem primeiro um rascunho de todas as informações importantes e depois eles vão fazer um outro rascunho, que é exatamente um rascunho colocando em ordem o que vai ser colocado na peça, tá? Porque quando você começar a ler, você ainda não sabe qual é o juízo, quem é o acusado, qual o crime que a pessoa cometeu e por isso aí vai. Então, por isso é importante você colocar, fazer um primeiro rascunho, depois você faz um rascunho definitivo, onde você já vai fazer a estruturação da peça, e aí depois você começa a escrever. Por quê? Para você ficar seguro, para você não errar. Porque se você errar na peça e não colocar entre parênteses e fazer um risco anulando o que você escreveu, você vai perder pontuação. Ok? Então, pois bem. Então, aqui fala no dia 17 de junho. Pessoal, 17 de junho de 2010 é dia do crime, não é? Olha só, aparentemente é. Aparentemente é. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar isso. Então, data do crime. Dia 17 17 de junho de 2010. Vamos lá, vamos ler, continuar a questão. Uma criança recém-nascida é vista boiando em um córrego e, ao ser resgatada, não possuía mais vida. Pessoal, aqui nós ainda não sabemos se é um crime de homicídio, se é um crime de infanticídio, tá? Ou até, talvez, poderíamos falar no crime de aborto, dependendo do momento em que foi a agressão.
tá? Então, não sabemos ainda que crime é, mas vamos lá. Helena, a mãe da criança, foi localizada e negou que houvesse jogado a vítima no córrego. Sua filha teria, segundo ela, sequestrada por um desconhecido. Então, veja que aqui nós temos a mãe chamada Helena. Então, Helena, para vocês que já estudaram, sabe que a nossa cliente, tá, se chama o quê? Helena. Helena do quê? Nós não sabemos o sobrenome dela. Então, na hora da prova da OAB, nós vamos colocar inventar um sobrenome? Não, não vamos. Nós vamos colocar assim, Helena de tal? Também não, porque se você colocar Helena de tal, você identificou sua peça. E se você identificou sua peça, você já está reprovado, tá? Então já pense isso. Então vamos lá, continuando. Durante a fase de inquérito, testemunhas afirmaram que a mãe apresentava quadro de profunda depressão no momento e após o parto. Pessoal, o que é isso? O que é isso? Me fale, o que é isso? O que isso está me dizendo? O que isso está me afirmando? Que ela estava em estado puerperal. Estado puerperal. Estado puerperal. Então já tem que colocar essa circunstância. Ou melhor, circunstância não, elementar. Elementar de qual artigo? Do artigo 123 do Código Penal. Então, qual seja, ela estava em estado puerperal. E olha como a prova da OAB, ela é boazinha com vocês. Como a FGV é maravilhosa com vocês, tá? Ela já pega e coloca aqui o que ela quer que vocês falem depois, tá? Então, veja. Ela está em profunda depressão no momento e logo após o parto. Beleza. Está configurado o quê? O estado puerperal, o puerpério. Mas vamos lá, continuando. Além disso, foi realizado exame médico legal, o qual constatou que Helena, quando do fato, estava sob a influência do estado puerperal. Olha que maravilha, pessoal. Estado puerperal confirmado por perícia. Confirmado por perícia. Ou seja, respeito ali aos artigos 158 e 159 do CPP. Vamos lá. Não sei vocês, eu estou fazendo minhas anotações aqui, depois a gente vê como ficou. Pois bem, a míngua de provas que confirmassem a autoria, mas desconhecido de que a mãe da criança pudesse estar envolvida no fato, a autoridade policial representou pela decretação da interceptação telefônica da linha de telefone de móvel usado pela mãe, medida que foi decretada pelo juiz competente. Pessoal, olha só, aqui nós temos um problema. A míngua de provas que confirmassem a autoria. Então, veja, não tem aí nenhuma prova que fala sobre a autoria. Mas veja que, nesse caso, o delegado estava desconfiado da mãe da criança, tá? E foi decretado o quê? Interceptação telefônica. Pessoal, como vocês? Interceptação telefônica. Interceptação telefônica. Veja, a interceptação telefônica, ela tem uma lei especial. E é muito importante, como vocês vão estar com o vadimeco na hora, em mãos, e vocês com certeza já vão ter feito a marcação do seu vadimeco, você já vai saber que é a lei 9.296 de 96, tá? Então, veja, lei 9.296 de 96, beleza. A gente não sabe quais são os requisitos, a gente não vai analisar isso agora, tá? Mas eu tenho que colocar aqui interceptação telefônica, já coloco assim. É legal? É legal? E coloco uma interrogação. Porque a gente só está lendo. Depois eu vou procurar, ok? Beleza. Para saber se essa interpretação foi legal ou se foi ilegal. Mas vamos lá, continuando. Cadê? Ah, tá. A prova constatou que a mãe efetivamente, tá? Efetivamente praticar o fato, pois em conversa telefônica com uma conhecida de nome Lia, ela afirmara que teria atirado a criança ao córrego por desespero, mas que estava arrependida. Pessoal, que crime é esse que está em tela? Isso é crime de sequestro? Pergunto a vocês.
Porque o início teve essa dúvida, se o crime era de sequestro. Eu pergunto a vocês, é crime de sequestro? Não, é infanticídio. Infanticídio. Então, aqui nós temos que colocar o seguinte, então nós já sabemos qual é o crime, depois nós vamos ver a pena. Então, veja, interceptação telefônica, Lei 9.296, e nós fizemos a pergunta, é legal. Dentro da interceptação telefônica, nós temos que colocar o seguinte, uma outra situação, que por causa dessa interceptação telefônica, descobriu-se o quê? Descobriu-se o crime. Descobriu-se o crime. Qual é o crime, pessoal? Artigo 123 do CP. Então, veja, então, quando nós formos analisar se essa interceptação telefônica é legal ou se não é, a gente vai... porque se ela for legal, beleza, essa prova é tranquila. Agora, se ela for considerada ilegal, ela é ilícita, e aí nós temos os frutos da árvore envenenada. Todos aqueles atos que dele dependerem têm que ser julgados ilícitos. Então, veja que essa confissão pode ser considerada o quê? Ilícita. Mas, por enquanto, nós temos aí uma confissão por parte de Helena que tenha cometido aí o crime de infanticídio. Mas vamos lá, continuando. O delegado intimou Lia para ser ouvida, tendo ela confirmado em sede policial que Helena, de fato, havia tirado a criança logo após o parto no córrego. Então, vamos lá. Então, veja, neste caso aqui, nós temos também a testemunha, tá? Testemunha, Lia, tá? Tudo a respeito de interceptação telefônica. A Lia, e o que ela fez? Ela testemunhou confirmando o crime. Ok. Então, em tese aqui, a nossa cliente vai ser condenada, tá? Em tese, ela será condenada por infração ao artigo 123. Por enquanto, vamos lá. Em razão de aludidas provas, a mãe da criança foi então denunciada pela prática do crime do artigo 123 do Código Penal perante a primeira vara criminal do Tribunal do Júri. Olha que legal, pessoal, acabei de descobrir qual é o juízo que eu vou apresentar, que eu vou endereçar minha peça. Veja que aqui ele não fala se é de Ceilândia, se é de Taguatinga, se é de Goiânia, tá? Se é de Cuiabá. Veja que não fala o estado. Não fala a comarca, não fala a cidade. Então, se não fala, eu não vou inventar. Não vou inventar. Depois eu vou mostrar como é que fica isso na hora da prova, tá? Então, veja. Então, nós descobrimos o quê? Juízo competente. Juízo competente. Primeira vara criminal do Tribunal do Júri. Que ótimo, que ótimo. Beleza. Vamos continuar. Durante a ação penal, então veja que, olha o tanto que é importante vocês fazerem a linha do tempo. Por quê, pessoal? Nós temos 43 peças possíveis para cair na prova da OAB. Professor, mas é tanto assim? Pessoal, lembre o seguinte, não sei vocês, mas quando a gente imagina aí no direito civil, tem N peças. Quando você imagina, por exemplo, constitucional, as peças são bem menores. Direito tributário, bem menores. Direito do trabalho, um pouquinho mais de peças. Então, aí você vai escolher a prova da OAB em cima da quantidade de peças? Claro que não. Se você fizer isso, você vai dançar. Teve um aluno, olha só, que ele me confessou. Ele chegou, ele sempre foi apaixonado em direito penal, mas na hora de escolher a matéria na OAB, ele escolheu tributário. E aí eu fui conversar com o aluno, falei assim, ué, mas por que você escolheu tributário? Ele falou assim, professor, eu fiquei com medo de penal. E aí eu fiz a outra pergunta que é lógica. Mas você gosta de tributário? Você estudou tributário? Você sabe tributário? Ele falou assim, não sei nada. Pessoal, o que aconteceu? Reprovou. Ah, mas eram poucas peças, era 4, 5, 6 peças possíveis. Se você não souber, você não vai dar conta de fazer nada. Por quê? Não adianta você acertar o nome da peça. Se você não souber desenvolvê-la, e você só vai conseguir desenvolvê-la se você conhecer a matéria a fundo. Tá? Então, por isso que eu falo para os senhores, principalmente quem está no sexto, quem está no oitavo já está passando da época. Quem está no sexto precisa fazer o quê? Precisa já se preparar e escolher uma matéria. Escolher uma matéria.
tá? E já se preparar para a segunda fase, tá bom? Vamos continuar. Professor, boa noite. Oi, pode falar? Boa noite a todos. Deixa eu Boa lhe falar. noite. Aí, no caso, aí, se eu botar o cabeçalho lá, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu colocar o cabeçalho, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Brasília, Distrito Federal. No caso aí, eu já levaria tinta lá na prova. Né? Porque, no caso aí, não tem comarca. Especificando aí nesse caso. Francisco, é bem simples. Se você fizer isso, você identificou a sua prova e você dançou, você foi reprovado. Você foi reprovado. Você nunca inventa em prova da OAB. Nunca. Se não foi colocado a qualificação, você não faz. Você não inventa. Não põe, né? Não pode inventar, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não se preocupe, pessoal, que eu estou lendo com vocês a peça. Daqui a pouquinho, vocês vão ver as minhas anotações, tá? E aí, daqui a pouquinho, eu vou pegar a peça que a maioria de outra turma, tá? Não de vocês, mas de outra instituição me enviou, tá? Que é o que está na internet. E aí eu vou mostrar para vocês as inconcretudes dessa peça. Oi. Tá, mas aí eu achava que era para enviar naquele Google Forms lá. Aí eu comecei até a fazer, né? Observando lá as leis e tudo. E eu ia até enviar para o senhor, não precisa não, né? Porque o senhor já está fazendo aí para treinar com os alunos. Porque eu estou quase terminando, eu ia até enviar, né? Porque eu vi uns modelitos aí, mas não querendo copiar de... Francisco, não, ótimo, não copie. Você pode me enviar completamente errado, que eu vou te dar a nota. Tá? Você pode enviar completamente errado, eu vou te dar nota. Mas o que eu peço a vocês é que vocês não copiem. Não copio não. Eu gosto de... Então, ótimo, então. Vamos lá. Deixa eu fazer a inversão aqui e já colocar aqui na peça mais uma vez. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Então, vamos lá. Durante a ação penal, é juntado aos autos o laudo de necropsia realizado no corpo da criança. A prova técnica concluiu que a criança já nascera morta. Jesus, que é isso? A prova técnica concluiu que a criança já nascera morta. Pessoal, existe como? Veja que ela foi denunciada pelo quê? Pelo crime do infanticídio. Mas o crime do infanticídio é necessário o quê? Que a criança nasça com vida. Então, olha só, né, nesse caso, é só você lembrar. Para que a pessoa responda pelo crime, a criança tem que ter nascido com vida. Se a criança não nasceu com vida, o que eu tenho aí? Crime impossível. Crime impossível. Perícia. Provou que a criança estava morta. Já estava morta, nasceu morta, né? Professor, eu Oi, posso pedir a Maria. Eu posso pedir para a nossa amiga Iramar ela falar como é provado quando a criança nasce morta ou viva? Porque eu trabalhei nessa área e ela explica muito bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para ela explicar sim, mas deixa eu desenvolver, que aí a gente fala tudo sobre isso e depois a gente passa os comentários, tá bom? Sim. Então, beleza. Mas me lembre para a gente ter essas informações da nossa colega. Vou lembrar, sim, e peço aos amigos que se eu não lembrar, eles podem lembrar também. Então, beleza. Então, vamos lá. Na audiência de instrução realizada no dia 12 de agosto de 2010, Lia é novamente inquirida. Então, veja, ela foi inquirida na delegacia e agora está sendo inquirida perante o juiz de direito. Ocasião em que confirmou ter a denunciada em conversa telefônica, admitido ter jogado o corpo da criança no córrego. Então, em tese, por enquanto, está confirmado aí o artigo 123, tá? A mesma testemunha, no entanto, trouxe nova informação que não mencionara quando ouvida na fase inquisitorial. Qual a informação agora? Disse em outras conversas que tiveram com a mãe da criança, Helena contara que tomara substância abortiva, pois não poderia de jeito nenhum criar o filho. Pessoal, olha que fato interessante. Veja que agora nós temos o quê? Testemunha. Nova definição jurídica. Nova definição jurídica do fato. A testemunha
testemunha afirma que agora o crime é de quê? Me ajudem? Aborto. Aborto. Aborto, eu tenho 3 possibilidades de aborto. Quero saber, 124, 125 ou 126? Aborto previsto no 124, professor. 124. Exatamente, é o aborto praticado por ela, ok? Sim. Pessoal, só que olha que interessante. Se vocês estão acompanhando as aulas de processo penal, principalmente se vocês estudaram eu acho que é o Direito Processual Penal 2, e até mesmo, nós já falamos também em noções de recurso, eu já falei sobre a emendatio libelli e a mutatio libelli, artigo 383 e 384 do CPP. Tá? Quando, no decorrer da instrução processual, surgem novos fatos que mudam a classificação do crime, não é emendatio libelli, é mutatio libelli, tá? Artigo 384. E quando isso acontece, aí vocês têm que lembrar que a mutatio libelli, ela tem o quê? Ela tem um rito próprio. Tá? E o juiz tem que seguir esse rito, tem que mandar para o Ministério Público, o Ministério Público vai fazer o aditamento da denúncia, faz uma mini instrução para depois o juiz continuar o julgamento, tá? Então, é a previsão do quê? Do artigo 384 e parágrafo do CPP, tá? Do CPP. Então, veja que se vocês estudam bem, na hora que você está pegando uma prova dessa e começa a desenvolvê-la, a lê-la, você consegue lembrar desses artigos. Mesmo que você não lembre do artigo, mas você, mas eu lembro aquele negócio lá, emendatio ou mutatio libelli. Aí, se você ficar em dúvida do artigo, o que você precisa fazer? Você vai no CPP. Você vai ali no índice remissivo, no final do CPP. Aí você vai achar os artigos. É assim que a gente faz. É assim que a gente tira 10 na prova da OAB. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Interrogada, a denunciada negou todos os fatos. Então, veja que eu não posso alegar em favor da nossa cliente o que? A atenuante da confissão. Porque se ela confessasse o crime e apresentasse uma justificativa, aí nós poderíamos até pedir para o juiz a atenuante da confissão. Mas aqui ela negou tudo. Então, beleza. Então, se ela negou tudo, eu já sei que eu vou alegar para o juiz, vai ser o quê? Negativo de autoria. Eu vou pedir o quê? A absolvição. Tese principal. Tese de mérito. Tese de mérito negativa de autoria. E suponhamos que os senhores não tenham decorado onde está a absolvição, porque, na verdade, eu tenho 3 artigos que falam sobre a absolvição, tá? Eu tenho o artigo 397, tenho o 386 e tenho o 415, tá? Então, eu preciso saber qual desses que eu vou aplicar, tá? Porque, se for, dependendo do momento, vai ser... dependendo do procedimento, se é procedimento comum, é o 397. Se for procedimento do júri, é o 415, tá? Se for na primeira fase. Se for perante o tribunal do júri, aí já é o 386, independente de qual seja, tá? Então, nesse caso, nós estamos falando que é um crime doloso contra a vida, tá? Faz depois, Domingos. Oi, Inácio, deixa eu colocar aqui o seu mudo, já coloquei. Vamos lá. Então, veja, tese de mérito, negativo de autoria. Então, negativo de autoria, eu preciso saber se vai ter julgamento pelo tribunal do júri ou não, porque se for sentença do juiz, aí eu sei que é o 386. Ou melhor, se for a pronúncia do juiz, vai ser o 415. Ou, se for julgado aí pelo tribunal do júri, vai ser o 386. Então, eu ainda não sei, porque eu não terminei de ler a peça. Então, vamos deixar aqui em aberto, para depois nós descobrirmos isso aqui, tá bom? Vamos lá, continuando. Interrogada, a denunciada negou todos os fatos. Fim da instrução, o Ministério Público manifestou-se pela pronúncia, nos termos da denúncia. Meu Deus do céu, o Ministério Público não estudou? O Ministério Público não estudou? Será que ele não sabe o que significa mutatio libelli? Errou o Ministério Público, que feio. Então, se eu estivesse fazendo a prova do AB, o que eu faria na minha prova? Ia fazer um risco assim, ia falar assim, ó, MP errou feio, mutatio libelli, artigo 384 CPP, para lembrar, para não esquecer. Tá? Mas vamos lá. E a defesa, pela impronúncia, com base no interrogatório da acusada que negara todos os fatos. Então, veja que a defesa alegou o quê? A impronúncia. Beleza. Então, tem pronúncia de um lado e impronúncia do outro. Veja que a defesa, nesse caso, não pediu a absolvição sumária. Ou seja, a defesa já errou. A defesa já errou. Só pediu uma coisa, impronúncia.
E lembre que a impronúncia, ela vai gerar coisa julgada só formal. Material não, dependendo do motivo. Aí, dependendo do motivo, surgir novas provas, a nossa cliente pode ser denunciada. Então, veja que isso é ruim. Mas vamos lá, vamos continuar. O magistrado, na mesma audiência, prolatou sentença de pronúncia, não nos termos da denúncia, e sim pela prática do artigo 124 do Código Penal, punindo menos severamente do que aquele previsto no artigo 123 do Código, intimando as partes para o referido ato. Jesus! Olha o tanto que é importante você descobrir fazer a linha do tempo. Por quê? Quando você faz a linha do tempo, você sabe qual o recurso que você vai apresentar. Por quê? Lembra que eu falei sobre a linha do tempo no início? Exatamente quando o juiz recebe a denúncia e determina a citação do acusado? Então, quando isso acontece, eu sei que todas as peças possíveis de ser apresentadas durante a fase inquisitorial, eu não vou apresentar, porque já precluiu. E aí, quando a gente descobre que já está na fase de sentença, eu sei que eu não vou apresentar também a resposta à acusação. Eu sei que não vou apresentar queixa-crime supletiva subsidiária. Eu sei que não vou apresentar as exceções, porque tudo já precluiu, porque eu já estou na fase de sentença. Então, até agora, fazendo a linha do tempo, ou vai ser memoriais, tá? Ou melhor, antes da sentença, seriam memoriais. Agora, como o juiz ele deu uma decisão, aí eu tenho que lembrar se essa decisão ela vai ser atacada pelo rese, que é uma decisão interlocutória, ou se ela é uma decisão definitiva ali do artigo 593 a ser atacada pela apelação. Pelo menos até agora está entre esses dois recursos. Vamos ver se não tem mais. Mas vamos lá, continuando. E veja que aqui eu preciso fazer uma ressalva. Eu tenho que anotar. Eu tenho que anotar o quê? Erro do juiz. Qual o erro do juiz? Aplicou de pronto o emendatio libelli. Pessoal, se o juiz ele desrespeita o processo penal, isso fere algum princípio constitucional? Qual? É do direito da ampla defesa. Não é amplo, também, mas ele não obedeceu ao processo penal. Qual é o principal princípio que ele está ferindo? Da legalidade. O devido processo legal, professor. Devido processo legal. Eu posso até falar também da ampla defesa, tá? Porque nesse caso deu direito de defesa acusada. E então podemos falar os dois. E olha que interessante. Esses são o quê? De cunho constitucional. Se são de cunho constitucional, veja que se eu alego, nesse exemplo que a nulidade dessa decisão do juiz, isso eu já estou falando sobre ferimento de direito previsto na Constituição, tanto em lei federal como na Constituição. Ao fazer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo pré-questionamento. Se eu estou fazendo pré-questionamento, eu consigo levar essa causa até o Supremo Tribunal Federal. Porque eu não posso deixar de falar perante o juiz de direito. Porque se eu deixo de falar, o juiz não apreciou, haverá o quê? A supressão de instância e o STJ e o STF não vai analisar a matéria. Então, por isso que eu já preciso ver, analisar, enxergar algum ferimento à lei federal, algum ferimento à Constituição Federal, tá? Lei federal, STJ. Constituição Federal, eu consigo levar pelo recurso extraordinário até o STF, se for o caso. Mas vamos lá, vamos continuar. Com base somente nas informações. Opa, parou. Minha linha do tempo parou. Ou seja, não tem mais prosseguimento. Não está falando que o tribunal foi para o tribunal e o tribunal julgou e teve um voto favorável à minha tese. Não tem isso. Não está falando que eu apresentei o rese, não está falando que eu apresentei a apelação. Então, ele parou exatamente no momento da decisão dada pelo juiz. Tá? Mas vamos lá, vamos continuar.
Com base somente nas informações do que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, na condição de advogado ou advogada de Helena, redija a peça cabível à impugnação da mencionada decisão, acompanhada das razões pertinentes, as quais devem apontar os argumentos para o provimento do recurso, mesmo que em caráter sucessivo. O que isso quer dizer, mesmo em caráter sucessivo? A OAB, ela não quer que você traga a principal tese, a tese de absolvição somente. Ela quer que você traga todas as teses possíveis. Por quê? Por mais que, professor, mas a principal tese é a absolvição. Mas se ela não for aceita? Se você fez só um pedido, acabou. Você perdeu. Sucumbência total. Tá? Então, por isso que na prova da OAB, vocês vão analisar depois comigo que cada coisinha que você coloca uma pontuação 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35 e de tanto 0,000 chega no final a 5 pontos. Então você precisa falar demais. Pois bem, pessoal, agora eu vou fazer a inversão aqui da tela e mostrar para vocês o que eu já fiz no meu rascunho, tá? O que eu já fiz no meu rascunho. Só um momento. Tudo que eu falei para vocês, eu coloquei aqui. Então, olha só. Data do crime, no dia 17 de junho de 2010. Qual o nome da nossa cliente? Helena. Elementar do artigo 123, estado corporal, confirmado por perícia, 158, 159 CPP. Interceptação telefônica, lei 9.000 tal. Ela é legal? Então, veja, tudo que eu falei para vocês, eu já coloquei aqui. A única coisa que eu não falei foi o recurso. Qual o nome da peça? Nome da peça. Pessoal, para vocês que estão estudando comigo, vocês já sabem que o procedimento escalonado do júri, ele prevê duas fases, judicium accusationis e judicium causae, é o sumário de culpa e depois o julgamento pelo tribunal de júri. E na primeira fase desse procedimento, ele termina com 4 decisões possíveis. Decisões, não é sentença, tá? Tecnicamente falando, são decisões. Quais sejam essas decisões? Decisão de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Tá? Pois bem, nesse caso aqui, nós já sabemos que o juiz errou. O que o juiz fez? Ele pronunciou. Então, vamos lá. Pronunciou. Professor, não está aparecendo a tela. Não sei se é só para mim. Pessoal, tem alguém que... Para mim tá ok. Para mim não. Pra mim Aqui tá ok também. Lohane, talvez seja a sua internet que tá oscilando. Tá? Assim, vou fechar e vou abrir novamente, tá bom? Lohane, era isso que você queria falar? Era só isso mesmo. É porque eu não tô conseguindo ver. Me permitam tirar o terno, porque eu tô falando demais e eu já estou suando, tá? E como eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu gosto de dedicar de forma integral. Tá me incomodando, então me permitam que eu tire aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer mais uma vez. Cuidado, só não fazer igual o desembargador esses dias aí que apareceu sem as calças, viu, professor? Pessoal, eu tenho tanto, mas tanto medo de cometer alguma gafe, que só para vocês terem ideia, a única coisa que eu não estou usando neste momento é o sapato, tá? Eu tô de meia aqui no meu escritório, então a única coisa que eu não estou utilizando é sapato, exatamente para não correr o risco de você acabar esquecendo que você está em sala de aula, tá? Mas valeu aí, obrigado. Pessoal, então vamos lá. Vou fazer a inversão novamente. E só lembrando, eu estou gravando essa aula, tá? Então, para aqueles que, porventura, não conseguirem, depois vocês acessam que, igual eu postei na aula passada, eu vou postar também essa, ok? Então, vamos lá. Voltando. Então, veja, o juiz pronunciou. Pessoal, se o juiz pronuncia, eu já passei um macete para vocês, tá? Na primeira fase do procedimento do júri, tem 2 recursos possíveis, a apelação e o rese. Qual é o segredo? Se a decisão dada pelo juiz
começar com consoante, o reze é consoante. Começa com a letra R, consoante. Então, se for pronúncia ou se for desclassificação, será o reze. Se for absolução sumária ou se for impronúncia, será apelação. Tá? No artigo 416 do CPP. Então, veja que ele pronunciou. Se ele pronunciou Jesus, vocês não tem como errar o nome da peça. Não tem como. Pronunciou, é reze. É reze. E outra coisa, tá em dúvida? Pega o CPP, meu Deus do céu. Tá lá, é só você ir no artigo 581. Nós vimos que o rol é taxativo, mas admite interpretação extensiva. Mas o rol é taxativo. Se não tiver lá, aí sim nós podemos falar em apelação. Então aqui nós vamos colocar o nosso recurso. Qual é o recurso? Reze. E suponhamos que você não lembre do artigo do reze. É bem simples. O que nós vamos fazer? Como vocês vão estar com o vadimeco em mãos, vocês simplesmente vão fazer o quê? Calma, calma, calma. Deixa eu colocar no CPP. Deixa eu fazer a inversão aqui mais uma vez. Tá aqui. Vamos lá, 581. Você vai estar lá com o seu vadimeco, pronto. Você vai lá. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Que não receber denúncia não é concluir, não é jogar... Opa! Achei. Olha cá, olha aqui. Inciso 4º, que pronunciar o réu. Que pronunciar o réu. Então, nós já sabemos a nossa fundamentação. Artigo 581, inciso 4º. Artigo 581. Inciso 4º do CPP. Já sei. E qual o prazo dele, pessoal? 5 dias. 5 dias. Olha que interessante. Essa peça da OAB, como é uma peça muito antiga, ela não colocou a data, que você foi intimado. Não colocou a data, tá? Vamos fazer um teste agora com vocês? Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar agora, na lata, tá? Sem cola, sem pesquisa. A não ser no calendário. Eu nem queria que vocês olhassem o calendário, porque você não vai ter o calendário. Eu queria que você fizesse o calendário aí na sua mão, no seu papel. Faça o calendário. E lembre dos dias, olhando os ossinhos da mão, os dias que tem 31 dias. Lembre-se dos meses, desculpe. Dos meses que tem 31 dias. Então, faça sem olhar o calendário. Vamos fazer o seguinte. Vocês foram intimados que dia? Vocês foram intimados amanhã. Dia 29 do 10 de 2020. E a OAB fala para você o quê? Date o último dia de prazo. Então, vocês estão sendo intimados amanhã. Suponhamos eu, oficial de justiça avaliador federal, bato lá na portinha do escritório de vocês já ganhando rios de dinheiro, com carros importados ali na frente, e eu, humildezinho, bato lá na porta para fazer a intimação de vocês. Tá? A respeito dessa decisão de pronúncia, tá? E suponhamos que no mesmo dia eu intime também o cliente de vocês, ou seja, foi intimado amanhã. Eu quero saber qual o último dia de prazo. Quem dá mais? Na terça-feira. Oi? Na terça-feira. Quem falou? Aurivan. Aurivan, terça-feira, deixa eu ver, que dia é Aurivan? Terça-feira. 3/11 de 2020. 3/11. Conta-se dias corridos, né? Vamos lá. Então, exclui o dia que foi intimado e conta o dia seguinte, que é sexta-feira. Então, de sexta-feira são 5 dias. Fala não, Aurivan, fala não. Só quero a data, tá? Terça-feira, Aurivan. Quem dá mais? Eu digo que é na quarta, porque tem o feriado. Oi? Eu digo que é na quarta por causa do feriado. Então, dia 4/11, para o meu amigo Josmar. Beleza. Quem dá mais? Eu Dia 6. Dia 4/11, no dia 5, porque sexta-feira é feriado em Brasília. Dia do servidor. Que dia que é então, Inácio? Eu creio que vai ser dia 5. Dia 5/11. Legal, dia 5/11. Legal. Quem mais? Quem dá mais? Dia 4. Everson Lopes, também dia 4, igual o seu Josmar. Beleza. Quem mais?
Eu sou dia 4 também, professor. Dia 4, ótimo. Quem dá Eu mais? vou com o Inácio, devido à sexta-feira. Ótimo, legal. Dia 3. Dia 3, beleza. Mais alguém? Eu posso encerrar e falar quem acertou? Mais alguém? Eu acho que é dia 4, professor. Adamilton também dia 4. Dia 4. Eu acho que é dia 6. Quem falou dia 6? Eu, Blenda. Dia 5, Vantuir. Então, tem mais outro dia, dia 6. Então, nós temos entre o dia 3 ao dia 6. Ótimo. Pessoal, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém mais? Não? Eu liguei, não pegou não? É massa, Gisele, isso aqui. Se você ver, Gisele, você vai dar uma dica. Dia 3, professor. Rafael. Dia 3. Vantuir, que dia? Dia 5. Dia 5, ok, Vantuir. Cadê a Iramar? Iramar sumiu? Professor, eu não sei te responder. E para não colar, eu prefiro não responder. Iramar, mas não tem jeito de você colar. Você poderia até olhar, tá? Porque, de qualquer forma, você ia errar, tá? Por quê, pessoal? Por que que vocês todos erraram? Porque todos vocês erraram. Porque vocês não estão prestando atenção. Vocês não estão prestando atenção. Todos erraram. Imagine se eu, no dia da nossa prova futura, eu resolva inovar. Igual eu fiz agora. Pegando vocês de surpresa. O que acontece? Vocês erram. Por quê? Porque vocês não prestam atenção no que a gente fala. O que eu já ensinei para vocês? Toda vez que eu falar em prazo penal, é dias corridos? Beleza, é dias corridos. Só que eu tenho que lembrar do artigo 798, parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do CPP. Eu preciso lembrar da súmula 310 e 710 do Supremo Tribunal Federal. Por quê, pessoal? Por quê, pessoal? É pega. É pega. Veja bem, eu falei que vocês foram intimados no dia 29. Dia 29, numa quinta-feira. Dia 29 de outubro de 2020, numa quinta-feira. É dia útil? Sim, é dia útil. O que o 798 me fala? Exclui-se o dia do começo. Só que o primeiro dia útil, o primeiro dia para contar, e o último dia tem que ser dia útil. No dia 30 é um feriado. É um feriado. Então, o dia 30 eu não conto. Dia 31 eu não conto. Dia 1º, que é domingo, eu não conto. Dia 2 eu não conto porque é feriado. Que dia que eu vou começar a contar? Dia 3 de outubro de 2020. Então, o dia 3 é o primeiro dia. 3, 4, 5, 6, 7. Dia 7 de novembro dá num sábado. Dia 8 dá no domingo. Jesus do céu, o prazo vence no dia 9. No dia 9 de novembro de 2020, meu Deus. Pessoal, vocês não estão aprendendo nem prazo. Nem prazo. Imagine isso numa prova da OAB. Misericórdia. Jesus, Inácio! Jesus, Inácio! A gente tem que lembrar, meu amigo. Pessoal, eu faço isso, esse escândalo todo, para chamar a atenção. Vocês estão na maracujina. Vocês não podem errar. Não erro mais. Tapa na cara. Vamos lá. Escutem. Vocês podem errar comigo. Comigo vocês podem. Mas esse negócio do prazo não é contigo. Sintam aí a orelha de vocês sendo puxadas agora. E falar assim, nunca mais eu vou errar um prazo. Nunca mais eu vou errar. Eu vou ficar atento ao prazo. Eu vou ficar atento ao dia de começo, ao dia do final. Eu vou ficar atento aos feriados nacionais. E outra coisa, vocês precisam ficar atento aos feriados andantes. Carnaval é um feriado andante. Professor, nunca ouvi falar em feriado andante. Sim, eu inventei. É coisa minha. Ainda não positivei no meu livro, mas eu inventei. Feriado andante. Carnaval é feriado andante. O ano que vem, o carnaval vai ser no meio ali ou melhor, praticamente na segunda quinzena, no meio do mês de fevereiro.
Então você precisa lembrar, porque já caiu numa prova da OAB exatamente isso. O juiz deu uma decisão numa sexta-feira antecedente ao carnaval. E na prova da OAB só falou isso. Ele deu a decisão numa sexta-feira antecedente ao carnaval. E aí o judiciário não funciona segunda, não funciona terça. Tem locais que nem na quarta funciona. Ele vai funcionar na quinta-feira. Veja que muda-se por completo o prazo. Por completo, tá? Mas vamos lá. Vamos colocar agora a data do nosso prazo. Professor, só um minuto, professor. Pode falar. Deixa eu falar aqui o seguinte. Que eu escutei muito sobre prazo prescricional. Inclusive o professor, ele comentou muito sobre os prazos de penal, que conta-se 5 dias, né? Corrido. São 5 dias. Aí a dúvida minha foi o seguinte, então, por exemplo, se fosse a parte aí fosse intimada dia 3 de novembro, correto? Aí você contaria 3, 4, 5, 6, 7 cairia no sábado. Eu digo assim, ó, você conta 3, ó, segunda-feira, vamos dar um exemplo aqui, 3 de novembro, 3, 4, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, aí o prazo seria, nesse caso, seria sexta, que teria de abrir o recurso. Né? Pessoal, enquanto agora, vocês... se, por exemplo, se o quinto dia cair no sábado, aí não contaria nem sábado nem domingo. Né? Segunda é feriado. Primeiro dia não conta. Eu digo sábado e domingo não conta. Pessoal, enquanto vocês estão conversando aí, olha só, enquanto vocês estão conversando, eu tô colacionando aqui os feriados, ou melhor, o calendário deste ano, exatamente para mostrar para vocês como eu faço essa conta, como vocês devem fazer essa conta, tá? Então, veja, ainda peguei um calendário em inglês. Oh, meu Deus, deixa eu tirar esse daqui. Não, tá aqui. Deixa eu pegar ele, que aí fica mais fácil, para a gente não perder tanto tempo, tá? Só um momento, que eu já vou colocar aqui na tela, para vocês analisarem comigo esse calendário, tá? Cadê calendário? Não, posso até colocar aqui. Pessoal, vocês estão vendo o calendário? Estou vendo, professor. Espera só um pouquinho, não deixe pegar um brasileiro. Só um momento. Aqui. Beleza. Estão vendo o calendário? Ok. Sim, professor. Sim. Ok. Então, veja. Eu falei para vocês aqui, ó o dia que vocês foram intimados nesse dia 29, tá? O 798 do CPB deixa bem claro que o primeiro dia ele é excluído, ele não é um prazo penal. O prazo penal conta-se o dia do início. Prazo processual, não. Tá? Prazo processual exclui esse dia do início. Beleza? Isso porque ele é dia útil, ele tem que ser dia útil. Porque se eu fizesse a intimação de vocês no sábado ou no domingo, considerar-se-ia feita a intimação no próximo dia útil. Aí mudava tudo de novo. Então, primeiro, o dia que foi intimado foi dia útil? Foi. Então, conta-se. Aí exclui ele. Então, excluiu. O próximo dia útil e o último dia tem que ser tudo útil. Aí, sábado, domingo pode ficar no meio. Mas o início e o final tem que ser dia útil. Beleza. Aí nós começamos aqui, dia 30. Dia 30, como o Inácio bem lembrou, é dia do servidor público. Na verdade, o dia do servidor público é hoje. Parabéns a todos nós e parabéns que aqueles serão no futuro. Mas veja, ele foi prorrogado aqui em Brasília, eu acho que na maioria dos estados, para sexta-feira, dia 30. Então, dia 30, o fórum não vai funcionar. Está fechado. Se ele está fechado, veja, ia ser o primeiro dia para contar. Então, se ele está fechado, eu não posso contar. Então, eu vou para o dia 31. Mas dia 31 é sábado. Também eu não posso. No domingo, dia 1º, eu também não posso. Na segunda-feira, olha, ele já está até em vermelho. Tá? Vocês não vão ter essa facilidade no dia. Então, você tem que lembrar que dia 2 é feriado.
Porque é dia de finados. E você tem que lembrar o seguinte, aqui em Brasília e na Justiça Federal, o dia 1º de novembro também é feriado, que é dia de Todos os Santos, tá? Se você for protocolar, por exemplo, no estado de Goiás, dia 1º lá não é feriado. Mas aqui em Brasília e na Justiça Federal é feriado dia 1º, tá? Agora, deu certo que o dia 1º deu no domingo. Então tá beleza, mas lembre-se disso para o futuro. Dia 2 não é um dia útil, porque é feriado. Então, eu só vou começar a contar aqui, pessoal, no dia 3. No dia 3. Dia 3, numa terça-feira, é dia útil? Em tese é. Em tese é. Então, veja, aí nesse dia eu começo a contar. Então, veja, dia 3, ó, é o número 1. 3, 4, 5, 6, 7. Pessoal, dia 7 deu um sábado. Veja que o início e o final não pode ser em dia não útil. Então, dia 7 não pode, prorroga-se para o próximo. Dia 8 é domingo, também não pode. Então, veja que o dia correto é dia 9. Olha que coisa. Olha que prazo é uma coisa simples, mas você precisa dominar. Porque se você não dominar, você dança, você vai perder um monte de pontos na hora da prova da OAB. Porque a OAB, ela vai cobrar esses pontos tanto na peça de interposição, como nas razões recursais. E se você errou um, você errou nos dois. Tá bom? Pode falar, Inácio. Na realidade, eu errei porque eu contei sendo 3 dias, é 5 dias. Por isso que eu errei. Só justificando o meu erro. Ok. Iramar, pode falar. Professor, no caso assim, de uma prova da OAB, se eu for fazer em Brasília, vai ser uma regra, certo? Se eu for fazer em Goiás, outra regra. Então, se for um feriado local... a OAB não cobra. A OAB não cobra feriado local. Ela só cobra na prova dela feriado nacional. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Beleza. Josmar, pode falar, seu Josmar. Não estou te ouvindo, Josmar. Desculpa, esqueci de abrir o telefone. Nesse caso, toda intimação que for no dia útil, o primeiro dia tem que ser excluído, mesmo sendo... Você vai ser intimado no sábado, tem que ser excluído também, mesmo sendo feriado, é excluído, porque não tem como feriado, né? Então, seu Josmar, você tem que lembrar o seguinte, a intimação tem que ser também no dia útil. Então, imagine que a intimação tenha se dado no sábado ou no domingo. Prorroga-se, é como se tivesse sido feita essa intimação na segunda-feira, tá? Então, segunda-feira exclui. O primeiro dia vai ser contado a partir de terça-feira. Terça-feira é dia útil? Se terça-feira for dia útil, beleza, tá? Vamos esquecer a semana que vem, que a semana que vem, segunda-feira também é feriado. Então, imagine um dia normal. Então, se você é intimado no sábado, segunda-feira sendo dia útil, vai ser o dia que vai ser considerado como você fez você foi intimar naquele dia. Exclui. Começa na terça. Terça é dia útil? Começa terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Veja que o prazo vai terminar no sábado. Sábado é dia útil? Não é. Domingo é dia útil? Não é. Então, prorroga-se para a próxima segunda-feira. Então, lembre-se disso também. Perfeitamente, é lembrado. Porque eu estava assim, quer dizer que todas as vezes foi intimado, o dia, mesmo sendo o dia letivo, tem que ser excluído. É só isso, estou confirmando. Tá, não é dia letivos, é dias úteis. Dia útil, perdão. Dia útil. Sempre lembre que a gente não conta somente dias úteis, mas o início e o final do prazo tem que ser em dias úteis, tá? Só isso, aí o resto não. Sábado, domingo, pode ficar feriado, pode ficar tudo nesse bolo. Só não pode ser o início nem o final. Por isso tem que conhecer o calendário direitinho, senão ele está ferrado, né? Exatamente. Essa palavra aí, viu? Valeu. Augusto, fala, Augusto. Hoje, professor, uma dúvida. Em relação à intimação, a intimação ela é intimada também no dia final de semana, não, né? Só de segunda a sexta, nos dias úteis, no caso, né? Pessoal, veja que em direito criminal, tá? Em matéria criminal, sempre foi possível ao oficial de justiça proceder citações e intimações em qualquer dia, qualquer lugar, em qualquer hora, tá?
em matéria criminal. Em matéria criminal sempre foi possível, tá? Sempre foi possível. Ou seja, matéria criminal, sei que fulano tá no sábado, às 2h da manhã, no American Prime, e suponhamos que por acaso eu esteja ali também, posso fazer a intimação, citação dele? Perfeito, sem problema nenhum, tá? Só não avise isso a minha esposa, mas tudo bem. Mas tudo pelo judiciário. Mas vamos lá. Agora, no direito processual civil, antigamente era necessário o quê? Tinha lá o prazo segundo, que era quando o oficial de justiça, não encontrando a pessoa nos dias úteis, ele teria que pedir para o juiz autorização para ir fora do horário normal ou nos finais de semana. Veja que isso também acabou. Tá? O nosso sindicato ele é muito forte e conseguiu mudar isso. Exatamente para quê? Para dar mais celeridade. Então, hoje, os atos processuais feitos pelo oficial de justiça pode ser feito qualquer dia e qualquer horário, respeitando, é claro, a inviolabilidade do domicílio. Tá? Respeitando, é claro, a inviolabilidade do domicílio. E lembrando que os atos jurídicos, os atos feitos dentro do processo, esses sim, são só nos dias úteis. Tá bom? E lembre que lá no direito processual civil, a contagem desse prazo é em dias úteis, não são dias corridos como acontece aqui no penal. É porque também tem a citação por hora certa, né, professor? Antigamente não existia no CPP, hoje também tem a citação por hora certa, tá? Mas vamos lá, pessoal, deixa eu mostrar para vocês como ficou aqui a nossa peça. Ou melhor, os nossos apontamentos, tá? Os nossos apontamentos. Então, veja, quando você faz isso aqui, olha só como está. Então, veja, eu tenho aqui exatamente tudo que eu preciso fazer. Eu já fiz um primeiro esboço. Em cima desse primeiro esboço, eu vou fazer agora o resumo definitivo. Por quê? Eu já vou fazer um resumo que eu vou seguir para a estruturação da peça. Eu já sei que a peça é o rese. Eu já sei que o juízo competente é a primeira vara criminal do tribunal do júri. Tá? Então, como eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal do tribunal do júri. Tá? Pontinho, pontinho, pontinho. Porque eu não posso falar da comarca, não posso falar da circunscrição judiciária e não posso falar também do estado. E aí, professor, eu posso colocar XXX? Poder você pode, mas a sua peça vai estar identificada e você reprovou mais uma vez. Tá? Por que disso? A OAB, pessoal, em todos os seus editais, ela deixa bem claro. Quando não tem a identificação e você precisa fazer, você tem que colocar a reticência. É isso que a OAB exige. Se você colocar XXX, fulano de tal, beltrano de tal, você identificou sua prova e você está reprovado. Está reprovado. Então não pode. Tá? Você vai fazer esse endereçamento. Logo depois, você vai fazer a qualificação do seu cliente, você vai colocar o recurso, tá? Então, veja, para não tomar o tempo de vocês, estou estruturando mentalmente, porque depois eu vou trabalhar a peça, tá? Depois disso, você vai colocar o inconformismo com a decisão exarada em florestal, vai colocar o rese, tá? Vai colocar a fundamentação do rese, tá? Aí, logo embaixo, você vai colocar um parágrafo alertando para o juízo de retratação, ok? E aí, depois, você vai pedir o processamento feito. Beleza. Depois disso, você vai colocar apresentar as razões do recurso, porque a OAB exige que você apresente tudo que você for fazer, você tem que apresentar de uma única vez. Aí você vai fazer o endereçamento ao Tribunal de Justiça, você não sabe o qual, então você vai colocar egresso Tribunal de Justiça, pontinho, pontinho, pontinho. Tá? Colenda Câmara Criminal. Aí você vai fazer uma nova qualificação do seu cliente, vai fazer uma descrição simplória dos fatos, e aí você vai entrar na matéria do direito. De direito. Lembrando que matéria de direito você vai sempre dividir em preliminares, mérito e pedidos. Preliminares, mérito e pedidos. Em preliminares, o que eu alego em preliminar? Exceções, se houver, causas extintivas de punibilidade, se houver, provas ilícitas, se houver, e nulidades, se houver. Tudo isso eu alego em preliminares.
tá? Se houver. Depois nós vamos ver se tem ou se não tem. Depois eu vou para o mérito. No mérito, você sempre vai começar com a tese maior, mais abrangente, melhor para o nosso cliente e vai fazer em gradações até chegar no último pedido, no último dos pedidos possíveis. Isso dentro do mérito. E cada um desses você vai fazer um parágrafo, vai colocar bonito, vai colocar a fundamentação, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Pois bem. E aí depois, terminado o mérito, você vai fazer os pedidos. Nos pedidos, você vai fazer um resumo de tudo que você fez. Você vai alegar todas as matérias que você aventou em preliminares, depois todas as de mérito. E aí depois você vai fechar a sua peça. Tá bom? Isso é um esqueleto de uma peça perfeita. Tá? Mas veja, nós precisamos, antes de a gente fazer um pequeno intervalo, nós precisamos definir o quê? Se existe nulidade, se existe ilicitude de provas. Tá? Então veja, primeiro, interceptação telefônica. Eu perguntei a vocês, a interceptação telefônica, ela foi legal? Então vamos lá, vamos analisar. Deixa eu colocar aqui para vocês o CPP. Não, CPP não, vou colocar a lei 9.296 de 96, que é a lei de interceptação telefônica, que vocês, no dia da prova, vão ter acesso ao vadimeco. Tá? Então, vamos lá. Na tela, lei 9.296 de 96. Então, vamos lá. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, veja que ela regulamenta exatamente o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, veja, parágrafo primeiro. A interceptação, só um momento. A interceptação telefônica, ou melhor, a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para a prova em investigação criminal. Era investigação criminal? Era. Estava apurando ali se era sequestro ou se era um homicídio ou um infanticídio ou um aborto. Estava se apurando. Então, era investigação criminal? Então, tá ok. Então, para a prova em investigação criminal e instrução processual penal, observará o disposto nessa lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. Pessoal, o juiz autorizou? E aí? Fiquei em dúvida. Autorizou. Vamos voltar mais uma vez? Ó, olha lá. A autoridade policial representou pela decretação da interceptação telefônica da linha do telefone, móvel usado pela mãe, medida que foi decretada pelo juiz. Então, beleza. Tá? Então, beleza. Então, o juiz, ele autorizou. Porque tem alguns casos em que o delegado faz de pronto. Aí é outra nulidade que você tem que arguir. Então, pode acontecer de você arguir sobre o mesmo fato mais de uma nulidade. Mais de uma prova ilícita, tá bom? Vamos lá. Sobre segredo de justiça, beleza, parágrafo único. O disposto nessa lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações e sistemas de informática e telematics, beleza? Olhe os casos em que não pode ser autorizada a interceptação telefônica. Por quê? Essa leitura do artigo 2º, nós fazemos ela ao contrário. Então, por exemplo, será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer? É só você tirar um não. É só tirar um não. Então, será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Primeira, houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Pessoal, não tinha. O próprio delegado, na questão abordada, cadê a questão? Só deixa eu olhar aqui. Lá falava o seguinte, cadê? Minguar, a palavra assim, míngua de provas. A míngua, exatamente, aqui, ó. A míngua de provas que confirmasse a autoria. Veja que havia apenas uma desconfiança do delegado. Então, veja que isso já está errado. Já está errado. Só desconfiança do delegado? Não mesmo. Tá? Então, veja aqui, ó. Tem que haver o quê? Indícios razoáveis de autoria ou participação na infração penal, para que haja autorização da interceptação telefônica. Então, aqui é o primeiro quesito que vocês vão alegar, tá? Então, não preencheu, ó, já vou até copiar aqui e colocar no nosso material. Então, veja, sobre aqui,
Ó, não preencheu os seguintes requisitos. 2 pontos. Ou seja, ele precisava de ter indícios claros, tá? Razoáveis de autoria, coisa que o delegado não tinha. Então, tá errado. Mas vamos lá. Segundo, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Em nenhum momento o delegado falou que não existia nenhum outro meio se descobrir. Então, ele tem que justificar perante o juiz de direito que não existe outro meio disponível para se averiguar a materialidade e a autoria do crime. Ou melhor, materialidade já tem, mas não tem autoria. Então, o inciso 2 também não foi respeitado. Tá? Agora, o inciso 3º, olha só, pessoal. O fato investigado constitui infração penal punida no máximo com a pena de detenção. Então, veja que olha só, quando o fato investigado constitui infração penal punida com máximo de detenção, o juiz não pode determinar a interceptação telefônica. Como eu leio esse dispositivo ao contrário? O fato investigado constitui infração punida com reclusão. Aí você fala, Jesus, o crime que ele praticou foi o artigo 123. Aí você fala, nossa, é reclusão, detenção, não sei. O que é que você faz? Você vai no vadimeco, o vadimeco está ali, tá? E você vai exatamente no artigo 123. Pessoal, matar sob a influência do estado corporal o próprio filho durante o parto ou logo após, pena de detenção de 2 a 6 anos. Pessoal, é detenção, não pode, é proibido pela lei. Tudo bem que o primeiro inciso e o segundo inciso, a gente acha que não foi preenchido. Nós podemos questioná-lo. Mas esse inciso 3, esse não. Esse é batata. Por quê? Se o crime é punido com detenção, em hipótese alguma poderia ser deferido a interceptação telefônica. Em hipótese alguma. Então aqui, ó, nós ganhamos a ação. Aqui você ganha, você arrebenta. Como é que você vai arrebentar? Pessoal, não foi preenchido os requisitos da interceptação telefônica. Aí nós perguntamos inicialmente, a prova é legal? Deixa eu até colocar aqui no meu material para voltar para mostrar a vocês. Não. Tá? Olha só. Vamos voltar aqui, deixa eu colocar para vocês. Então veja, eu perguntei, a prova é legal? Ó, vamos colocar até em vermelho aqui para ficar bonitinho. A prova é legal? Você coloca um baita do não em maiúsculo. Não. Se é ilegal, se não é legal, ela é ilegal. Se ela é ilegal, eu preciso lembrar do artigo 157 do CPP, porque lá fala da prova ilícita. E se você marcou seu vadimeco bem feito, ou seu vadimeco é um vadimeco bom, embaixo, nas notas de rodapé do artigo 157, vai estar a referência para a Constituição Federal sobre a prova da ilicitude, que não é admissível provas ilícitas. E o próprio artigo 157 vai dar uma deixa maravilhosa para você. Desentranhamento. Desentranhamento. O que é desentranhamento? É retirada daquela peça ilegal do processo. Se você não pediu desentranhamento, você vai perder pontos na OAB. E ao pedir desentranhamento, você ainda vai falar do quê? Frutos da árvore envenenada. Todos os atos que dele dependam. Devem o quê? Devem ser tidos como ilícitos. Ok? Então, veja, a confissão feita ali pela interceptação, captada pela confissão, ela é ilícita. A conversa com Lia é ilícita. Então, Lia sequer pode ser ouvida na fase judicial. E o pior, mesmo que o juiz entenda que a Lia, como ela mudou de versão agora na fase judicial, imputou um outro crime, aí nós vamos analisar um outro problema, que foi exatamente aqui. Eu falei para vocês, ó,
Nova definição jurídica do fato. Testemunha crime 124, mutácio libelli, do artigo 380... do artigo 384. O juiz errou. Então, se o juiz errou, o juiz ele não obedeceu a esse procedimento, o que nós vamos alegar aqui? Nulidade absoluta. Olha que legal, que maravilha. Nulidade absoluta por cerceamento não, por infração ao princípio do due process of law. Você pode até escrever em inglês se você quiser, mas do devido processo legal e também da ampla defesa. E podemos falar até cerceamento do direito de defesa, porque se abrisse um novo procedimento, um bom advogado conseguiria provar que ela não cometeu esse crime. Cerceamento também, cerceamento do direito de defesa. Por que não? Por que não? Claro que sim. Claro que sim. Então, veja, pessoal, nós estamos aqui com tudo mastigado. Basta a gente colocar isso na peça, de forma definitiva, tá? Puxe, 20h45, vamos fazer o nosso intervalo agora. Daqui 20 minutinhos a gente volta e eu vou mostrar para vocês a peça que eu mais recebi, algumas modificações que eu já fiz e modificações que eu vou sugerir a vocês que façam para que ela se torne uma peça perfeita. Tá bom? A minha tá quase tudo errado, mas eu acertei o nome da peça. Já alguma coisa. Mas, Inácio, é isso que eu quero de vocês, que vocês errem comigo. Por quê? Porque eu posso esbravejar, posso gritar com vocês, mas eu vou ensinar vocês a fazer a coisa certa. De forma que, se você erra agora, aí você vai aceitar o puxão de orelha, vai corrigir a sua peça e no futuro você não erra jamais. Agora, aquele aluno que só copia da internet e pega lá um belo de um 10 o professor, aí chega no dia da prova, 0. Ou seja, tudo que ele fez foi por água abaixo. Marcelo André, pode falar, Marcelo, antes do nosso intervalo.